Bem, esse é o último conteúdo. A gente vai falar sobre membrana. Deixa eu abrir aqui o aplicativo para mostrar o slide. Bem, aqui eu acho que eu só não vou falar sobre o transporte da membrana. Eu acho que é uma parte um pouquinho mais fácil, que ela é meio decoreba, sabe? É basicamente saber qual que é a direção de cada transporte e quem faz. Isso é uma parte meio que decorar o que acontece. Mas quando a gente fala de membrana, a gente tem que começar entendendo a composição dela e como que ela aparece para a gente. Esse primeiro slide, a professora explicou para a gente que a membrana plasmática ela tem uma aparência trilaminar. Quando a gente olha ela no microscópio eletrônico, a gente vê as duas camadas, ou melhor, as duas lâminas que formam essa camada e o espaço entre elas. Então, mesmo que ela seja uma bicamada lipídica, ela tenha duas camadas de fosfolipídios, ela tem um espaço entre eles. E no microscópio a gente consegue enxergar ele, tornando essa membrana trilaminar. Ela tem uma aparência trilaminar. Eu achei muito estranho isso no início, foi bem contra-intuitivo, mas é isso. As características dela também são outro decoreba. Ela, ela gera essa compartimentalização. Por quê? Porque ela divide o meio intracelular do meio extracelular. Acabou, suave. Ela é uma plataforma para atividades bioquímicas, porque ela não só permite essa divisão, como ela permite o ocorrimento. Ocorrimento? Essa palavra existe? Ela permite que aconteçam atividades bioquímicas, reações químicas. Ela também proporciona uma barreira permeável. A professora deu até o exemplo aqui do castelo, por quê? Porque o castelo ele é uma barreira, ele tem os seus muros, mas eles têm portões. E esses portões eles decidem quem vai entrar e quem vai sair. Por isso que é uma permeabilidade seletiva. Existe o transporte de soluto, que, como eu falei, é aquela parte que a gente não vai falar sobre. Ela responde a estímulos externos e isso é muito importante, porque quando a gente for falar do caso clínico, isso é basicamente o problema inicial do caso clínico. O que acontece? Existe um processo chamado transdução de señales. As membranas elas possuem receptores e esses receptores eles vão ter afinidades por alguns ligantes, alguns ligandos. E isso vai desencadear reações químicas dentro e fora da célula. E isso pode, às vezes, destruir a célula, mas também pode ser a função dela. É justamente essa transdução de sinal que pode ser boa ou ruim. Vai depender de qual é o estímulo externo que essa célula está recebendo. E quem faz isso? A membrana plasmática. A membrana plasmática também é responsável pela interação intercelular, por meio dela e das proteínas, das glucoproteínas, dos lipídios que estão nela, que ela consegue conversar com outras células, e também a membrana plasmática, ou melhor, membranas no geral, elas ajudam na transformação de energia. Por quê? Existem dois tipos principais de membranas. Existem membranas plasmáticas, ou melhor, três. Existem membranas plasmáticas, nucleares e citoplasmáticas. Elas têm a mesma composição, mas a gente dá nomes diferentes com base em quais lugares da célula elas estão. Lembre que a célula eucariótica, o que torna ela eucariótica? O fato dela ter um núcleo delimitado. Quem delimita o núcleo? Eu vou desenhar uma bolinha aqui para fingir que é o núcleo. Oh, coisa feia. Quem delimita isso?
Quem delimita o núcleo? Uma membrana nuclear, que tem a mesma composição dessa membrana plasmática. Existem membranas citoplasmáticas, membranas que estão para dentro do citoplasma. E o que elas fazem? Elas involucram, elas são o envoltório de organelas principalmente, como por exemplo a mitocôndria. A mitocôndria a gente pode ver que ela tem uma membrana, isso aqui ó, ela tem duas membranas na verdade. Essa é uma membrana citoplasmática. E existe a membrana plasmática, essa que fica para fora da célula e gera essa divisão entre espaço intercelular e extracelular. Essa carinha aqui. Por que eu disse isso? Porque aqui quando a gente vê a função dela de transformação de energia, isso é muito presente principalmente nas células vegetais, quando a gente pensa na membrana plasmática dessas células. Já na célula animal, essa parte de transformação de energia acontece principalmente na membrana citoplasmática de mitocôndrias, por exemplo. Bem, falando da composição dela, ela é formada basicamente pelos três componentes que a gente já estudou: carboidratos, lipídios e proteínas, assim como uma mistura deles. Mas o que acontece? Ela é principalmente, o modelo básico dela é uma bicamada fosfolipídio. O que quer dizer uma bicamada? Essa imagem ela mostra bem. Ela tem uma parte superior, uma lâmina externa e uma lâmina interna. Lembrando que a aparência trilaminar dela vem do espaço entre essas lâminas. Mas o que forma essas lâminas? Principalmente fosfolipídios. É aquilo que, se eu não me engano, a gente já estudou, mas não custa nada rever. O fosfolipídio, ele tem uma cabeça e um corpo. Essa cabeça é aquilo que a gente diz que é polar. Esqueci de escrever. Polar e um corpo apolar. Basicamente, esse corpo ele é formado por dois ácidos graxos. Aqui a imagem. São duas cadeias de ácido graxo, podendo esses ácidos graxos serem insaturados ou não. Geralmente, uma cadeia é saturada e uma insaturada. O que é insaturação? É aquela ligação dupla que quebra essa cadeia linear. Já a cabeça dele é a parte que vai ter uma carga para valer. É quem vai dar esse caráter anfipático para a molécula. E qual que é a composição dela? Existe uma coluna central de glicerol, esse cara aqui. Existe um grupo fosfato, esse cara aqui. E a depender do tipo de fosfolipídio, a gente vai ter uma substância diferente, o que eu chamei de complemento aqui. Deixa eu ver se está gravando, inclusive. Está gravando. Nesse sentido, existem Existem quatro principais tipos de fosfolipídios. O fosfolipídio que se liga com a colina, o fosfolipídio que se liga com a etanolamina, com a serina e com o inositol. A partir disso, aqui está a imagem deles. Acho que dá para ver aqui. Essa parte que eu estou marcando aqui é o glicerol, aqui é o fosfato, e a depender do que se ligar ao fosfato, ele vai ter nome e características diferentes. Aqui a colina, aqui temos a serina, aqui temos a etanolamina e aqui o inositol. Independentemente de qual desses complementos se ligarem ao fosfolipídio, isso não vai mudar a característica anfipática dele, certo? Mas isso vai mudar a posição dele dentro da membrana. Por quê?
Deixa eu já ir para esse slide. A membrana, essa composição dela não é uniforme, não tem bonitinho, sei lá, fosfatidilcolina só em cima, fosfatidiletoanolamina só embaixo. Existem diferentes concentrações. Inclusive, eu coloquei aqui entre parênteses o nome deles, ou melhor, a abreviação deles, para a abreviação do nome de fosfolipídio deles. Então, se eu tenho um fosfolipídio, atenção no fósforo, ligado a uma colina, eu tenho fosfatidilcolina. Se eu tenho um fosfolipídio ligado com uma etanolamina, eu tenho um fosfatidiletoanolamina. Se eu tenho uma serina ligada ao fosfolipídio, eu tenho uma fosfatidilserina. E se eu tenho um inositol ligado ao fosfolipídio, eu tenho um fosfatidil-inositol. E quais são as características deles? No pH da célula, no meio da célula, no meio que eu digo não no meio na posição, mas no meio, na região da célula, eles vão ter cargas diferentes. A fosfatidilserina e o fosfatidil-inositol são substâncias, são espécies que têm carga negativa, enquanto a fosfatidilcolina e a fosfatidiletoanolamina vão ser neutros. Não sei se isso é importante saber, mas é algo. E esse gráfico aqui, ele mostra pra gente a composição externa e interna. O PE, o PS e o PI, esses fosfatidils, eles estão concentrados principalmente na lâmina interna, na parte de dentro da membrana plasmática. O gráfico mostra pra gente aqui, ó, aqui é a porção citosólica, porção que está olhando para o citossol, que é o citoplasma. Quais que são os que têm a maior porcentagem? Aqui, o PS, o PE e o PI. Esses três carinhas, eles formam a lâmina interna. Enquanto a lâmina externa é formada por PC e SM. O que é o PC? Fosfatidilcolina. E o que é o SM? A esfingomielina, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas basicamente, a lâmina interna é formada pelos três outros fosfatidils e a lâmina externa por fosfatidilcolina e esfingomielina. Padrão. Certo? Certo. Onde é que eu estava? Tá. Bem, é basicamente isso para falar sobre fosfolipídios. Lembrar que eles são anfipáticos. Isso também faz parte do porquê a membrana plasmática é semipermeável, porque ela tem a própria composição dela é anfipática, então não é qualquer um que se aproxima dela, não é qualquer um que passa por meio da membrana. Depois disso, a gente vai para o segundo componente, que são os esfingolípidos. Eu lembro que quando teve aula, eu não entendi nada. Eu falei, mano, que merda é essa? Mas basicamente, existe todo um caminho para a formação dos esfingolípidos. Os esfingolípidos, eles têm um precursor chamado esfingosina, que é esse cara aqui. E esse carinha aqui, ó. Certo? Certo. O que acontece? Essa esfingosina, ela pode se unir, ela reage com um ácido graxo, que a gente viu na parte de lipídios. Quando ela se une com esse ácido graxo, onde que está representado esse ácido graxo? Aqui embaixo, ó. O que sobrou dele? Sobrou dele o duplo O e esse radical é uma cadeia carbônica inteira. Quando ele se une, a esfingosina se une com esse carinha aqui, a gente tem uma molécula nova chamada ceramida. A ceramida, ela vai ser o ponto-chave para a formação dos esfingolípidos. Aqui é outro exemplo. Aqui a gente tem a esfingosina,
grandona, tá? E quando eu venho... Oxi, ficou mais escuro, meu... Aí. E quando eu reajo ele com um ácido carboxílico, com um ácido graxo, a gente forma a ceramida. A partir desse momento, dependendo da estrutura que se unir a, com a ceramida, a gente vai formar substâncias diferentes. Quando eu reagir ela com uma fosfocolina, eu vou formar outro tipo de fosfolipídio. Ou melhor, eu vou formar um esfingolípido que parece muito com um fosfolipídio, que é a esfingomielina. Está aqui a representação dela. Aqui já está bem dividido. Da direita, essa parte da direita é a ceramida e essa parte da esquerda é a fosfocolina. Juntos, o que eles fazem? Eles formam um esfingolípido, que é a esfingomielina. Ah, mas o que é a esfingomielina? A esfingomielina é o que a gente viu nesse gráfico aqui. É o segundo, ou melhor, o primeiro. Ele é o primeiro fosfolipídio mais presente na lâmina externa. Ele é um constituinte de maior quantidade na lâmina externa. Lâmina externa, lembrando que a membrana plasmática são duas lâminas compostas por fosfolipídios. A lâmina externa e a lâmina interna. Essa lâmina externa é formada principalmente por essa esfingomielina, juntamente ao fosfatidilcolina. Certo? Aqui, ó. Em roxo, a gente tem só a esfingosina. Juntando tudo, a gente tem a ceramida. Juntando tudo aqui, a gente tem a esfingomielina. Porém, se eu não unir essa fosfocolina aqui e unir carboidratos, eu vou formar outros tipos de esfingolípidos. Eu vou formar a depender da quantidade de carboidratos que eu inserir. Se eu inserir, por exemplo, só uma molécula como a glucose ou a galactose, aqui ó, glucosa ou galactose, eu vou formar o cerebrósido. E se eu inserir mais de um carboidrato ali, mais de uma hexose, eu vou formar gangliósidos, certo? E aonde que eles estão presentes? Eles estão presentes principalmente em membranas plasmáticas de células do sistema nervoso, de neurônios. Ou melhor, de células que ajudam os neurônios. E é basicamente isso de esfingolípidos. Lembrando que, justamente por essa composição deles, eles não têm a mesma formação de um fosfolipídio, mas eles têm características parecidas. Por quê? Porque a gente vê uma cadeia carbônica, ou seja, uma cadeia que nesse caso, ela é saturada, que vai ser apolar, e a gente tem grupos polares aqui em cima. Lembra? O que forma polaridade? Átomos eletronegativos, oxigênio, nitrogênio. Aqui na glucosa, oxigênio, 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 oxigênio. E aí a gente gera uma polaridade aí. Tá. Além disso, a gente tem também colesterol. O colesterol, ele é mais um componente, só que tem uma coisa importante dele. O colesterol, ele é o único que, pensando em quantidade na lâmina externa e na lâmina interna, eles têm quantidades iguais. Voltando para o gráfico, ele é simétrico. Cadê? Oxi, aqui ó. Esse Cl é o colesterol. Ele tem a mesma porcentagem tanto para fora quanto para dentro. Então ele é simétrico. Ele é um componente também na membrana e ele altera a fluidez dela. Quando eu digo que ele é simétrico, isso é algo importante também de se dizer. Nem todas as células têm a mesma quantidade de
de cada componente. A depender da função dessa célula e como ela se comporta, ela vai ter, às vezes, mais fosfatidilcolina, menos fosfatidilserina, mais ou menos colesterol. Mas, independentemente da situação, o colesterol ele tem níveis, quantidades iguais para as duas camadas. Joia? Antes de eu mudar de assunto, eu esqueci de falar de um negócio. Esqueci de falar de uma característica da fosfatidilcerina. A fosfatidilcerina, ela é um fosfolipídio que ela está presente dentro, principalmente a maior parte dela, dentro da membrana plasmática, na lâmina interna. Porém, ela é muito importante para o reconhecimento de algumas células. Só que é um reconhecimento ruim, digamos assim, porque existem linfócitos, células do nosso sangue, que quando eles estão para morrer, o que eles fazem? Não sei se eles fazem ou se já é algo natural deles, mas o ponto é, o reconhecimento deles do macrófago, que é essa célula que fagocita, que muitas vezes mata, o reconhecimento dele acontece por reconhecer a fosfatidilcerina. Então, justamente por ela ter uma carga. É quando essa fosfatidilcerina ela está na parte de fora, ela sai do lugar dela, que isso ativa um sinal para morte celular. Assim como a fosfatidilcerina, ela é uma ativadora de uma cascata de coagulação. Justamente por essa carga negativa dela, ela pode atrair cargas positivas, como do cálcio. Que o cálcio ele é 2+, certo? Cálcio liberado por plaquetas, isso libera toda uma cascata de coagulação. Quem permite isso? A fosfatidilcerina. E aí podem surgir trombos. Trombos que a gente vai falar logo daqui a pouco. Mas isso aqui, lembrando, ela se localiza na lâmina interna. Mas ela tem funções específicas quando ela se localiza externamente, como ser reconhecida por macrófagos, para destruir algumas células, e também para atrair íons cálcio, que são produzidos por plaquetas e dar início à coagulação sanguínea. Tinha esquecido de falar sobre isso quando eu falei sobre ela. Tá. Falamos sobre fosfolipídios, esfingolípidos e sobre colesterol. Tem um mosquito aqui. Agora a gente fala sobre alguns dos componentes do glicocálix, que são os carboidratos de membrana. Eu já vou dizer isso junto com o glicocálix, por quê? Porque o glicocálix ele é uma parte, glico em português, gluco em espanhol. Ele é uma parte da membrana plasmática que é responsável por aquela função de reconhecimento, de comunicação celular. E como que isso acontece? Aquela imagem ela funciona melhor. Aqui. Essas bolinhas que a gente vê aqui, essas bolinhas com essas perninhas, e esse peixinho aqui, não sei dizer, são os componentes que a gente viu, são os lipídios. Essas partes zonas amarelas são as proteínas, mas é o que está para fora da célula que forma o glicocálix. Tudo isso aqui para cima. Então ele é uma mistura muito complexa entre proteínas, carboidratos e lipídios. É o que a imagem mostra aqui pra gente. Glucolípido é a junção de um lipídio com um carboidrato. Existe a glucoproteína, é a junção de uma proteína, essa partezinha amarela, com carboidratos, que são essas partezinhas verdes. E essas projeções foram responsáveis por
interagir com a parte extracelular da célula. E por que a gente estuda eles com membrana plasmática? Porque eles se localizam na membrana plasmática. E por que isso é importante? Porque existem muitos sistemas no nosso corpo que respondem a isso. Aqui, ele está falando sobre só como esses carboidratos formam o glicocálix, carboidratos que se ligam a proteínas formam glucoproteínas, e carboidratos que se ligam a lipídios formam glucolípidos. Normal. Aqui a gente tem dois exemplos de ligações muito comuns entre carboidratos e proteínas. É a ligação N-acetilgalactosamina e a N-acetilglucosamina. São só exemplos. Esses carinha aqui. Porque esse ciclo, essa hexosa é o carboidrato e essa parte aqui é a parte peptídica, é a parte da proteína. Esse é só um exemplo da ligação entre eles. Mas um exemplo mais importante que eu acho que temos aqui é como funciona o sistema ABO. O que é o sistema ABO? O sistema ABO é aquilo que define o nosso tipo sanguíneo. Nossa, esqueci de escrever ali. A gente tem 4 tipos sanguíneos. Tipo A, tipo B, tipo AB, eu ia falar C, e tipo O. Mas como que a gente define isso? Isso é definido pelo glicocálix das nossas hemácias. Esses receptores que eu vou falar, eles não existem só nas hemácias, mas principalmente nelas. Lembrando que o glicocálix é essa formação complexa entre glucolípidos e glucoproteínas. Nesse caso, a gente está falando sobre glucoproteínas que existem na membrana plasmática das hemácias, dos glóbulos vermelhos. Aqui nas imagens, a gente pode ver a composição delas. A gente tem 2 cadeias de ácido graxo e uma série de carboidratos ligados. É justamente a diferença da quantidade e quais carboidratos estão ligados que vão formar receptores diferentes. Quem define isso? O nosso gene, o nosso DNA. E cada pessoa, a depender dos antígenos que ela tiver, ou seja, um antígeno O, um antígeno A, um antígeno B, esse receptor, essa glucoproteína na membrana, ela vai ter um tipo de sangue diferente. Se eu tenho um antígeno A na minha massa, eu vou ser tipo A. Se eu tenho um antígeno B na minha massa, eu vou ser tipo sanguíneo B. Se eu tenho o A e o B na minha massa, eu vou ser antígeno. Não, eu não vou ser antígeno, eu vou ser tipo sanguíneo AB. E existe também um antígeno O, mas que é principalmente caracterizado por eu não ter o antígeno A e nem o B. Então, é isso que torna a gente o nosso tipo sanguíneo. O tipo de glucoproteína que a gente tem no glicocálix da nossa membrana, certo? E por que isso é importante? Porque quando a gente estudar todo esse sistema BO, a gente vai ver também que existe um anticorpo no nosso sangue que ele é, digamos que, complementar a esse sistema. Mas isso aí são outros 500. Bem, a gente falou dos lipídios, a gente falou dos carboidratos unidos a proteínas e lipídios. Imagina que falar das proteínas em si, porque existem 3 tipos principais de proteínas na membrana. Proteínas integrais, proteínas periféricas e proteínas ligadas a lipídios. As proteínas integrais, elas são integrais por quê? O que é integral?
é, digamos, um turno completo, é completo. Eu acho, pelo menos é assim, é isso que eu acho que é integral. Eu não lembro o que significa para valer. Mas elas são integrais porque elas passam pela membrana inteira, elas passam pelas duas camadas da membrana, inclusive pelo espaço entre elas duas. Geralmente, essas proteínas, elas têm duas partes. Uma parte que é geralmente hidrofóbica nesse meio, que interage por forças de Van der Waals, e uma parte menos hidrofóbica para fora dela. Ela geralmente tem essa parte de dentro e essas cabeleiras para fora. Para que ela serve? Ela serve tanto como receptora, quando ela se une a carboidratos, e também como canais. Canais são canais, é como se fosse um túnel para passagem de algo. Esse é o primeiro tipo de proteína. Certo? Certo. Vou tomar mais. Ah, aqui também, nesse slide, que a professora copiou do livro, está escrito também que essas proteínas atuam como agentes que transferem elétrons durante a fotossíntese e a respiração. E elas transportam elétrons, nesse caso, não... Como é que eu posso dizer isso? Não da mesma forma que ela transporta... Como ela transporta íons nos canais. É uma coisa diferente. Por isso mesmo, há essa diferença aqui. Elas atuam como canais ou transportadores. Mas é só... Estou só falando demais da conta. Existem também proteínas periféricas. A gente vai ver que proteínas periféricas e proteínas ligadas a lipídios são basicamente a mesma coisa. Só que o que muda é como elas se ligam. Por quê? Porque as duas estão para fora da membrana. Elas estão para fora da membrana. Seja numa região extracelular ou numa região intracelular, independentemente. Qual que é a diferença entre elas? A proteína periférica, ela se liga por enlaces não covalentes. Ela está unida ali por forças fracas. Isso talvez não faça muito sentido, mas acho que é uma forma certa de se dizer. Enlaces não covalentes são aquelas ligações, aquelas forças intermoleculares mais fracas. Lembra? Forças de Van der Waals, ligações de hidrogênio, interações iônicas, e aí vai. São proteínas periféricas e elas podem formar receptores e também elas dão estrutura. Elas muitas vezes formam estruturas onde outras proteínas se ligam, como a própria imagem mostra. Uma proteína integral se ligando a essa proteína periférica. E aqui a gente chega no que eu acho que é a parte mais importante. Proteínas ancladas a lípidos. Elas são proteínas que elas geralmente se localizam fora da membrana plasmática. Só que elas não estão ligadas de forma fraca, elas estão ligadas de forma forte a lipídios. Aqui tem um exemplo. Essa proteína ela está fortemente ligada a um fosfolipídio. Mesma coisa aqui. Essa proteína está fortemente ligada a um lipídio. Só que como que isso acontece? Porque tem uma puta molécula gigante aqui. O que é isso? Isso aqui que a gente está vendo é a formação de um receptor. Isso é um receptor propriamente dito. A gente tem uma proteína unido a carboidratos e um lipídio. É algo mais complexo que só isso aqui. Porque o que a gente está vendo nessa imagem é o GPI.
Qual que é o nome do GPI mesmo? Em espanhol, no caso. Eu tinha pesquisado. Aqui, ó. Glucosilfosfatidil inositol. Inositol lembra algo? Lembra? É aquele complemento que a gente tem no fosfolipídio, no fosfatidil inositol. O que a gente está vendo aqui? Um fosfolipídio e o inositol. Pode ver aqui que o próprio livro fala. Não, você não está escrito. Perdi. Foi mal. Mas basicamente, o GPI ele é importante porque ele é um tipo de proteína que está ligada a lipídio e é ele que vai gerar um caso clínico para a gente, que é a hemoglobinúria paroxística noturnica. O que acontece? A gente vai voltar a falar dos glóbulos vermelhos ou das hemácias. As hemácias, elas não têm só esses receptores A e B, ou receptor O. Eles têm também esses GPI. O que esses GPI fazem? Eles são receptores que sinalizam para o nosso corpo que a célula é nossa, que está tudo bem, que essa é uma célula saudável, que é uma célula normal. O que acontece com quem tem esse HPN, essa hemoglobinúria? Essa pessoa, vou pegar aqui meu chinelo, essa pessoa ela tem um problema num gene, é algo muito raro, mas essa pessoa ela não produz essa GPI. Essa pessoa não produz ou produz de menos. E o que acontece? Isso, deixa eu abrir o caso clínico aqui. Isso ativa uma via alternativa de complemento. O que isso quer dizer? Isso ativa o nosso sistema imunitário. Nosso sistema imunitário, os anticorpos, eles estão sempre rondando pelo nosso sangue. E chega um momento que quando eles entram em contato com essa hemácia, eles não reconhecem ela. Numa situação normal, como nós, eles percebem esse GPI, esse receptor, essa parte desse glicocálix, e tá tudo bem. Eles falam, não, essa hemácia tá suave, ela tá certa. Nesse caso, como eles não produzem ou produzem muito pouco, o nosso sistema imune vê isso como uma ameaça. Nosso sistema imune, ele não reconhece, não sabe ver, isso aqui é um eritrócito saudável, isso aqui não é. Eles veem receptores. Se tem, tudo bem. Se não tem, eu vou te destruir. Eu vou quebrar você. Tá ligado? Então, o que acontece? O nosso sistema imune quebra, destrói, faz a lise dessas hemácias. E é a partir daí que a gente vai ter diversos sintomas. Sintomas que eu anotei aqui. Sintomas como trombose, icterícia, fadiga e urina escura. Vamos começar com a fadiga. Da onde que vem a fadiga? A fadiga vem da hemólise, da lise da hemácia, ou seja, da quebra da hemácia. Porque isso gera uma anemia. O que é anemia? A gente diz que é falta de ferro, mas é a falta do ferro ligado. A gente tem a nossa hemácia. Nossa senhora, o bagulho feio da desgraça. Oi. Tá. Hemácia. Hemácia é a nossa célula, que carrega o oxigênio. Esse carinha aqui. O que a hemácia tem que permite a gente transportar oxigênio? Eles têm uma proteína chamada hemoglobina. O que tem na hemoglobina? Tem um grupo prostético, que a gente viu antes. Um grupo prostético que tem um íon ligado de forma permanente, de forma covalente. Qual que é o íon? O íon ferro. É isso que permite
a condução de oxigênio para o nosso corpo. Boa parte da condução, né? Mas por que a gente precisa desse oxigênio? Esse oxigênio é necessário para o metabolismo celular. A gente não gera energia sem esse oxigênio. Agora, isso é o nosso corpo funcionando normalmente. Se eu tenho esse HPN, essa hemoglobinúria, o que está acontecendo? Meu corpo está destruindo essa hemácia. Se o meu corpo está destruindo essa hemácia, ele está desfazendo essa hemoglobina. Eu estou perdendo a capacidade ativa dessa hemoglobina. Eu vou começar a transportar menos ferro. Vai me faltar ferro. Ou melhor, menos oxigênio. Eu falei errado. Eu vou transportar menos oxigênio. Meu metabolismo celular vai diminuir. Eu vou gerar menos energia. Eu vou ter fadiga. Eu vou ter essa anemia. Certo? Segunda coisa relacionada a isso. A hemácia, ela possui essa hemoglobina. Só que quando essa hemoglobina ela vai para o sangue, ela é perdida por causa que a hemácia foi quebrada, ela vira uma coisa chamada, bilirrubina. O que é a bilirrubina? A bilirrubina é uma substância um tanto quanto tóxica. Mas mais importante, ela tem uma característica de pigmento. A gente não precisa entrar porque disso, é uma questão acho que mais química. E tem suas relações com vitamina A, mas essa hemoglobina, ela tem uma certa toxicidade no sangue, livre, e ela forma essa bilirrubina. O que é essa bilirrubina? Ela é uma molécula, ela é uma substância que é um pigmento. E, bom, como ela é um pouco tóxica, ela é um pigmento amarelado, ela tem que ser expelida. O que acontece? Aí que vai entrar a urina escura. A gente vai tentar eliminar o máximo possível. Como que a gente vai eliminar isso? Na urina. A gente vai eliminar uma substância pigmentosa, um pigmento amarelo. Por isso que a nossa urina vai ficar muito escura. Esse é um principal sintoma que a gente consegue perceber. Ou melhor, é uma forma de reconhecer a doença. Além disso, nem tudo a gente consegue expelir. Uma parte acaba sendo absorvida. Ela é absorvida pelo nosso corpo. E o que um pigmento faz? Ele vai pigmentar principalmente a nossa pele. É por isso que a gente vai ter casos de icterícia. O que é icterícia? Uma pele amarelada. Deixa eu ver se eu procuro uma imagem aqui. Icterícia. A gente vai ter uma pele pigmentada. Ó, icterícia é o amarelamento da pele, das mucosas e da parte branca dos olhos, causado pelo excesso de bilirrubina no sangue. Quando eu pesquiso... Nossa! Quase vomitei. Quando eu pesquiso o que é bilirrubina, bilirrubina é um pigmento amarelado produzido naturalmente pelo organismo durante a degradação da hemoglobina. Ou seja, se eu quebro minha hemácia e eu tenho essa hemoglobina no sangue, o que eu faço? Eu vou produzir bilirrubina, vou ter esse pigmento. Parte eu vou tentar tirar do meu corpo. Eu vou ver na minha urina, uma urina muito escura, uma urina pigmentada. Só que parte vai se armazenar, ou melhor, vai ficar nos tecidos. O que isso faz? Isso faz com que eu tenha uma cor diferente. Eu fico amarelado. Qual que é o nome disso? Icterícia. E outro sintoma que essa doença causa, lembrando que tudo isso acontece porque a nossa hemácia não tem esse GPI. Ele não tem. Cadê? Ele não tem essa proteína anclada ligada a lipídio, que é muito importante como receptor, como sinalizador de que é uma célula do nosso corpo. Ele não tem, ou não produz em quantidade suficiente, esse carinha aqui. Legal? E a gente tem
o outro sintoma, que no caso é a trombose. O que é a trombose? A trombose Nossa, eu parei de falar, né? Foi mal. Não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. A trombose é um acúmulo de coagulação. Isso não fez muito sentido o que eu falei. Mas é basicamente isso, é quando o nosso sangue coagula demais. Deixa eu pegar aqui que eu tinha pesquisado isso há pouco tempo. Só para eu ler certinho. Trombose. A trombose é uma formação de um coágulo sanguíneo. O que acontece? Eu não sei explicar certinho qual que é a via para isso. Mas essa quebra de hemácias libera um sinal para o nosso corpo como se estivesse havendo um sangramento. E a partir desse momento que as nossas plaquetas, que são essas estruturas responsáveis pela coagulação sanguínea e cicatrização, elas são ativadas. Em partes incomuns do nosso corpo, a gente começa a ter trombose. O nosso sangue coagulando, o sangue ficando duro, mais viscoso. Geralmente a gente vê trombose na perna, em partes do nosso corpo em que é difícil o sangue voltar, a circulação venosa voltar. Nesse caso, a gente vai ver em lugares diferentes. Mas a gente vai ver essa trombose, essa coagulação anormal, por causa que a nossa hemácia está sendo destruída. Ó. Aqui, ó. Opa, não estou mostrando aqui. Na parte de diagnóstico que a professora passou, tromboses não explicadas, sejam elas venosas ou arteriais, de venas intraabdominais, cerebrais, dérmicas, que geralmente acontece na perna, a gente vai começar a ver em outros lugares não usuais. E eu acho que é isso. Como eu falei, aquela parte de... Depois disso, tem a parte de transporte de membrana. Só que eu acho que isso aqui é de boa, velho. Existe transporte passivo, que é transporte que não gasta energia, e transporte ativo. O transporte passivo, ele é o meio que... Por que ele não gasta energia? Porque ele é favorável. Ele acontece naturalmente. E o que acontece naturalmente? Acontece naturalmente o soluto, ou seja, aquilo que é transportado e da onde tem mais para onde tem menos. É o normal. Isso pode acontecer por uma difusão simples, que é o soluto passando diretamente pela bicamada, por uma difusão facilitada, que passa por canais e proteínas integrais, enquanto o transporte ativo eu tenho que gastar energia, por quê? Porque eu faço o que não é natural. Eu vou de onde tem menos para onde tem mais. Sabe? E acho que é isso. Acho que a parte mais difícil era toda aquela questão de pensar sobre... Principalmente sobre a doença e da composição química das coisas. Mas valeu. Vou terminar meu tereré agora.